Ela foi uma das cidades mais ricas da América Espanhola. Rica não apenas em ouro e prata, mas sobretudo em história, tradição e cultura. Eu estou aqui em Lima, capital do Peru. Lima foi fundada oficialmente em janeiro de 1535 por El Conquistador, o espanhol Francisco Pizarro. Vale dizer, entretanto, que isso aqui não era um imenso nada, né? A gente costuma falar de conquistador, de fundador, como a gente fala do Pedro Álvares Cabral, mas a bem da verdade já existia aqui povos, já existiam civilizações aqui, né? Então aqui no caso a gente tinha a civilização indígena, os incas, né? Então eles já tinham uma cultura própria, eles já tinham religião própria, eles já tinham ritos, já tinham mitologia, já tinham comércio, já tinham arquitetura, já tinham sua tecnologia a seu modo própria, né? Então dizem os historiadores que toda a história é contada a partir da visão de quem venceu as guerras. E quem venceu a guerra, no caso, foram os ibéricos, foram os espanhóis, foram os portugueses. Então quase tudo que a gente conhece de história é registrado a partir do ponto de vista desses espanhóis, desses portugueses que muitos se autodenominam El Conquistador, os conquistadores, né? Uma coisa interessante, por exemplo, que chamou muita atenção dos espanhóis aqui, é que para os incas, para os indígenas, dessa região aqui, ouro, prata, eles tinham em abundância, mas ela não tinha um valor econômico, não tinha o valor de comércio que a gente tem hoje. Eles tinham um valor, mas era um valor religioso, né? Um valor simbólico, assim. Com a chegada desses povos europeus, isso acaba mudando um bocado a economia daqui, porque eles sabem que aquilo tem um outro tipo de valor. E com isso começa muito da busca, da exploração desses paraísos dourados de ouro que acabaram abastecendo igrejas e os cofres das monarquias de muitos países europeus, como Inglaterra, Portugal e Espanha. Os espanhóis tinham por tradição criar uma praça central, uma praça ao redor do qual teria o Estado, né, que atrás de mim a gente tem a casa hoje, né, do governo, da presidência, a Casa de Pizarro, e também onde estava a igreja. A igreja sempre era importante em qualquer sociedade ibérica da época, né? Os espanhóis chamavam de Praça Maior, mas aqui no caso do Peru eles dão o nome de Praça de Armas. É assim aqui em Lima, essa aqui se chama Praça de Armas, né? E é também em Cusco, onde a gente vai ver em outro vídeo, que a praça principal também se chamava Praça de Armas. Essa aqui é a Catedral de Lima, que fica aqui dominando a paisagem na Praça de Armas. A gente está aqui agora na Catedral de Lima. Uma coisa interessante é que a Catedral de Lima iniciou sua construção, ou teve uma construção, em 1535, mas isso aqui já foi desabado diversas vezes. Ocorre que os espanhóis vinham, construíam as suas igrejas e catedrais no estilo, com a arquitetura, a tecnologia que eles tinham à época, mas Lima é uma cidade muito sujeita a terremotos, então isso aqui desabava. E os incas, os indígenas que habitavam esses locais, eles já tinham suas próprias técnicas de construção, que poderiam parecer até mais atrasadas. Eles usavam muito, por exemplo, nas suas casas, barro e bambu. Por quê? Porque eles tinham flexibilidade na eventualidade de algum tremor de terra. E foi só depois de tantos desabamentos que os espanhóis resolveram aprender um pouco dessa cultura e dessa tecnologia dos indígenas aqui peruanos, né? E implantaram um pouco dessa tecnologia aqui. Hoje a gente olha, parece aqui que é tudo feito de concreto, de cimento, mas quando você bate nessas paredes, você vê que elas são feitas de madeira. Então tem muitos dos elementos dessa cultura, dessa arquitetura indígena. Ela começa em 1535, que oficialmente é a fundação da cidade, mas sofre diversas remodelações ao longo dos anos. E aqui são os esqueletos do Pizarro, Francisco Pizarro, conquistador aqui dessa região. Bizarro, hein?
Essa aqui é a cripta da capela de Nossa Senhora da Candelária. E aí, tá gostando do vídeo? Lima realmente é muito incrível. Incrível é você estar gostando do vídeo e não ter assinado o nosso canal. Então faça isso agora, que se você fizer, eu vou sortear um ceviche para vocês. Quantos dias ficar aqui em Lima? Infelizmente, a maioria das pessoas não dá tanto valor para Lima. Muitas pessoas chegam a pular Lima, ou seja, elas vão para Machu Picchu, para Cusco, e elas fazem um voo com conexão imediata, de tal modo que elas sequer param aqui em Lima. Mas Lima é uma cidade muito bacana e que vale uma visita. Eu diria para você, para ficar pelo menos 3 dias e 2 noites, porque normalmente a primeira noite é meio que perdida, dependendo do horário que chega seu voo, né? E um dia inteiro para você visitar os centros históricos, alguns museus importantes, curtir alguns bairros diferentes, como por exemplo o Barranco, né? E também curtir um pouco da gastronomia peruana. Uma coisa bacana se você visita Lima, está aqui em Miraflores, é fazer um passeio no Malecón. Malecón é como se fosse um calçadão à beira-mar. A cidade de Lima está instalada numa espécie de barranco, numa parte elevada em relação a onde fica o oceano. Mas se você vê praia ali, não se anime, porque aqui tem mar, mas não tem praia. Seja por causa da formação rochosa, né, que forma a parte beira-mar aqui de Lima, ou seja, porque a água aqui do Pacífico é muito, mas muito gelada mesmo. E essa agradável pracinha aqui no Malecón de Miraflores é o que eles chamam de Parque do Amor, né? Uma espécie de praça toda florida, arborizada, com uma vista incrível para o Oceano Pacífico e algumas esculturas e estruturas feitas de ladrilho que lembram um bocado aquelas que a gente encontra no Parque Güell em Barcelona. A cidade de Lima, sozinha, tem quatro restaurantes daqueles que são considerados os 50 melhores restaurantes do mundo. Ou seja, dos restaurantes top 50, 4 estão aqui em Lima, no momento em que eu escrevo no momento em que eu faço esse vídeo, já que esses rankings são atualizados constantemente. E o número 1 do mundo, restaurante número 1 do mundo, né, avaliado aí pelos principais críticos gastronômicos, está aqui também em Lima, que é o Restaurante Central. Lima, não por acaso, vem sendo considerada a capital gastronômica da América Latina. O Shopping Larcomar fica aqui em Miraflores. Ele tem uma característica legal, é que ele fica bem aqui no precipício que separa a cidade de Lima aqui do Oceano Pacífico. É um shopping um bocado diferente, né? Porque ele tem uma construção meio aberta, assim, meio ao ar livre, o que só é possível numa cidade como Lima, onde nunca chove. E a cerveja mais tradicional aqui de Lima é a Cusqueña. E como prato principal eu pedi atum ao curry e arroz com mariscos. E aqui na parte superior do Shopping Larcomar você tem uma feirinha de artesanato folclórica. Barraquinhas de lujinhas.
Circuito Mágico das Águas fica aqui no Parque da Reserva, em Lima. Foi inaugurado em 2007 e é símbolo da renovação urbana aqui do centro da cidade. Ele conta com 13 fontes luminosas, cibernéticas, com shows de raio laser que acontecem pelo menos 3 vezes a cada noite, às 7h15, às 8h15 e às 9h10. É uma entrada paga, custa apenas 4 sóis, o que dá mais ou menos R$5. E vale muito a pena, é bacana. Fica a cerca de 20 a 30 minutos de carro a partir do seu hotel, se você estiver na região de Miraflores. E é um passeio interessante para você fazer aqui no período noturno aqui. Eles contam com um show com laser, com som e com projeção de imagens numa parede de água que conta um pouco da história e do povo peruano. Qual é a melhor época para vir para cá, para Lima? Olha, de um modo geral, as pessoas vêm para cá muito mais no inverno brasileiro, porque é a melhor época para ir para Cusco, Machu Picchu. Como a experiência de visitar Machu Picchu pode ficar muito prejudicado, o parque pode até fechar se você for em época de chuvas, ou seja, de dezembro em diante, né, no verão nosso aqui latino-americano, é muito melhor que você vá para Cusco nos meses frios aí, né? Maio, junho, julho, sobretudo junho, julho e agosto, né? Então, como a maioria das pessoas só vem para Lima como uma escala para uma viagem maior para Machu Picchu, então quase sempre as pessoas vêm para cá nessa época de inverno, onde faz um clima relativamente friozinho. Aqui tem litoral, mas não tem praia, né? Agora, chover, você não pega chuva nunca aqui, porque é uma cidade na qual raramente ou praticamente nunca chove. O Museu Larco é um dos mais impressionantes e tradicionais aqui de Lima e reúne uma coleção de mais de 46 mil peças e artefatos de arte pré-colombiana e dos indígenas aqui, dos incas. Vale muito a pena conhecer, não só por todo esse acervo, mas por causa do belíssimo envoltório aqui, todo cheio de flores. E agora a gente vai entrar na parte mais importante aqui do Museu Larco, a Galeria Erótica. Você vê o sujeito seco assim, por quê? É a atividade que ele praticava. E essa escultura aqui é do ano de 69. Uma coisa interessante que a gente vê aqui na Galeria Erótica é que existe toda uma arte dedicada ao fenômeno da reprodução, né? Porque os povos antigos, eu não estou falando aqui apenas do Peru, dos Incas, mas a gente encontra isso aqui na América, a gente encontra isso no Egito, a gente encontra isso na Ásia, de uma certa valorização, né? Eles davam importância para a questão da fecundidade, porque fecundidade era a vida, né? Não só a fecundidade humana, né, carnal, mas a fecundidade também de plantas, de frutos, né? E é justamente com a chegada do cristianismo em que a gente começa a adotar essa coisa da fecundidade, do sexo, da reprodução, com um caráter mais negativo, um caráter de pecado, tanto que não por acaso o que a gente cultua, né, aqui na América Latina, o que a gente cultura em países de tradição mais cristã são virgem, né?
As santas católicas são virgens, justamente aquela que não está maculada pelo pecado do sexo. Mas quando a gente olha aqui no Peru, a gente vê isso no Egito, a gente vê isso na Ásia, existe toda uma arte, existe toda uma representação associada à fecundidade e ao sexo. Uma coisa surpreendente também aqui em Lima é a quantidade de vegetação, como a cidade é verdejante, cheia de flores, cheia de grama, cheia de árvores, numa cidade que não chove, né? Vale dizer que Lima tem um clima que tem origem quase que desértica, não chove nunca, apesar de estar à beira do mar e estar sempre nublada, cheia de umidade, não chove nunca na cidade, mas eles fazem um profundo trabalho urbanístico aqui de irrigação, para que a cidade consiga ficar assim sempre verde, sempre florida, mesmo sem cair uma única gota de água durante quase todo o ano. Aqui cai uma espécie de névoazinha, é como se fosse uma garoa muito fina, mas chuva ninguém vê, nem que você converse com gente aqui que mora há 50 anos, ninguém nunca viu uma chuva torrencial em Lima. E a despeito disso tudo, a cidade é verde, florida, colorida e linda. E aqui em Miraflores, bem perto do Parque Kennedy, a gente tem a Igreja da Virgem Milagrosa. Barranco é o nome de um bairro tradicional, boêmio, super colorido aqui da capital, Lima. Se você quer curtir um pouco da noitada aqui dessa capital, uma das alternativas é você vir aqui nesse bairro boêmio de Barranco. É isso aí, espero que você tenha gostado de Lima, essa cidade capital da gastronomia latino-americana. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal. Até a próxima viagem, que aliás agora estamos indo para Cusco e Machu Picchu. Não deixe de se inscrever, vem coisa boa por aí. E agora a gente está saindo de Lima até Cusco. É pouco mais de 1 hora pertinho. Se fosse de carro seria quase 24 horas, mas de avião é bem mais fácil. Eu vejo vocês em Cusco.